Olá a todos e todas, estamos aqui de volta ao canal do Núcleo Companhia das Índias, na série de entrevistas no Revés do Fracasso. Essa série, por meio de alguns estudos de casos, contextos, nós vemos um pouco as trajetórias de grupos, indivíduos, ou até, no dia de hoje, sobre conflitos internacionais e, através da revisão de determinadas perspectivas já exercitadas, nós procuramos melhorar a qualidade da pesquisa histórica. O convidado do nosso quarto encontro é Davi Martim Marcos, professor da Universidade Nacional de Educação à Distância, conhecida UNED, cuja sede é em Madrid, mas, como vemos, o Davi hoje está em Lisboa e vai nos explicar mais sobre isso. Davi é especialista na Guerra de Sucessão da Espanha e pesquisou também o contexto anterior da segunda metade do século XVII, no qual Portugal e Espanha travavam relações diplomáticas um tanto tensas, vamos dizer assim. Eu estou com um livro aqui, específico, premiado, do Davi, sobre esse período de relações entre dois países da Península Ibérica. Mas o Davi Martim também pesquisou as populações rurais localizadas na fronteira, na chamada raia, entre Portugal e Castela, nesse mesmo período, e por esse projeto, por essas iniciativas de pesquisa e outras atividades, o Davi Martim é um interlocutor da Companhia das Índias desde há vários anos, Ele já visitou o Brasil várias vezes e fala bem o português. Então, Davi, é um prazer estar com você hoje nessa conversa. Olá, Rodrigo. Olá a todos os colegas. Acho que esta iniciativa pode ir para além da academia. Ótimo, Davi. Então, nós combinamos de começar essa conversa justamente com 3 imagens, 3 dísticos, como se fala. Esses dísticos que vemos aqui impressos, em forma de gravuras, eles foram feitos para um pequeno impresso que circulou por ocasião das exéquias do rei português Pedro II, que morreu no finalzinho de 1706, mas os funerais desse rei português foram realizados também em Roma, foram realizados em vários lugares, mas inclusive em Roma, na sede do papado, já no ano de 1707, no início do reinado do seu sucessor, Dom João V. Esse funeral, essas exéquias de Pedro II em Roma, elas foram elaboradas pelo arquiteto e artista italiano Carlo Fontana, que era um discípulo do célebre escultor e artista Giovanni Bernini, e essas imagens que vemos foram gravadas por um experiente gravador. Os discos representam cenas idealizadas da vida do rei que então falecia. No primeiro deles, vemos Dom Pedro vestido à maneira de um romano e recusando a coroa. Isso quer dizer de um episódio da trajetória desse príncipe, quando o seu irmão Dom Afonso VI foi afastado do poder e ele passou a ser príncipe regente. No outro dístico, temos Dom Pedro cercado de alegorias femininas que representam as ciências e outras atividades nobres, como a música, as artes e o comércio. E também, no último disco, há uma cena retratando a liberalidade desse rei, é também uma virtude régia, com umas minas de ouro que seriam evocativas do Brasil, que tinha, nesse momento, as minas no centro do território sendo exploradas e cada vez mais descobertas, e, portanto, o rei pródigo e liberal ali despendendo as suas riquezas. Esses 3 discos aparecem nessa imagem recortados, e não na sua feição original, porque esses exemplares foram extraídos do álbum de retratos de reis e príncipes de Portugal, confeccionado pelo Diogo Barbosa Machado. E essa coleção de retratos se encontra hoje na Biblioteca Nacional do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria ouvir o Davi comentar um pouco sobre a necessidade de se realizar um funeral assim tão suntuoso para a morte do rei português em Roma,
no ano de 1707, em plena Guerra de Sucessão da Espanha e já no reinado de Dom João V. Davi, o que você tem a dizer sobre isso? Nós temos que ter em conta que a Roma dos primeiros anos do século XVIII é ainda um teatro do mundo. É verdade que perdeu muito da sua capacidade de liderança da Europa após a Paz de Westfália em 1648, mas ainda é um espaço de grande impacto para o resto do Ocidente católico. E tudo aquilo que acontece nas ruas da cidade de Roma no século XVIII tem como digo, um grande impacto na política, mas também na propaganda, nos discursos que vão fluir pelo continente europeu, nas elites, mas não só nas elites, também em muitos grupos que têm ao Papa como um grande líder, e não só às vezes espiritual, porque temos que pensar que também o Papa de Roma é um príncipe. Podemos pensar naquela ideia clássica do soprano pontífice, falada pelo historiador Paolo Prodi a propósito desta figura. Mas o interesante é que os portugueses autoconscientes sabem perfeitamente do impacto que tem qualquer tipo de programa iconográfico e qualquer tipo de propaganda feita na cidade de Roma. A cidade de Roma é, nesse momento, em 1707, um território, eu diria, neutro. Neutro na guerra de sucessão espanhola, uma guerra na qual, como sabem, está em luta pela coroa espanhola, uma parte os hispano-franceses, ou seja, os borbónicos, os partidários de Filipe V, a monarquia hispánica, mas também com o apoio da França, e do outro lado temos os chamados austracistas, ou seja, os partidários do arquiduque Carlos, entre os quais contamos, obviamente, com o Império, mas também com a Inglaterra e os Países Baixos, que neste espaço de Roma não podem, digamos, discursar, não podem fazer este tipo de propaganda por uma questão religiosa, porque eles não são católicos, mas sim temos neste grupo Portugal como membro da aliança. E eu acho que é por isso que os portugueses vão tentar este tipo de programas iconográficos, muito ligados também à comunidade portuguesa na cidade e muito ligados à Igreja Nacional Portuguesa em Roma. Estou a falar da Igreja de Santo Antônio de Portugués. E por isto é neste contexto no qual nós temos que perceber como é que podemos encaixar, como é que podemos compreender este discurso iconográfico. É um discurso iconográfico, e o Rodrigo falou sobre estas gravuras e sobre estes momentos da vida de Dom Pedro II, no qual vemos também algumas virtudes dos grandes príncipes católicos. Podemos pensar na humildade de Dom Pedro II no momento em que o seu irmão é afastado do trono em Lisboa, mas ele vai recusar a coroa. Ele vai governar durante uns 15 anos, mais ou menos, até a morte do irmão, não como rei, não como Dom Pedro II de Portugal, mas como príncipe regente. E a humildade é uma virtude católica que está presente e que é mostrada neste catafalco, nestas imagens. O catafalco nos conhecemos, evidentemente, a partir das gravuras e a partir destes impresos. A humildade, como digo, é uma questão presente, uma questão que afiança, que dá uma força especial a Dom Pedro II, e a mensagem dos portugueses no momento, como digo, no qual na Europa está presente uma luta de religião, podemos dizer, ao mesmo tempo, uma luta entre os príncipes Filipe V e o arquiduque Carlos, mas é uma guerra de religião entre príncipes católicos, e isto é importante. E perante a arrogância, perante a soberbia, temos esta mensagem da humildade do governante que entronca, de alguma forma, com a ideia de um bom governo. Sim, e pelo que você conta, Davi, então era uma situação delicada, não é?
e talvez esse espaço de funeral executado em Roma. Você tem uma tese de doutorado exatamente sobre isso, o papel do papado na Guerra de Sucessão da Espanha. Era importante encenar ali aquelas exéquias, porque também, por outro lado, estava lembrando, a participação portuguesa na guerra, ela também é, digamos assim, pouco convencional diante de uma monarquia católica. Então, Portugal se alia à Inglaterra, anglicana, às Províncias Unidas também protestantes. No entanto, a sua identidade é católica. Então, é muito curioso que na sede do papado se celebre as virtudes desse rei também católico, embora o título de rei católico seja, por excelência, dos reis de Castela, mas como vê-se aí a singularidade da posição portuguesa nesse conflito. Claro, porque ao mesmo tempo, muitas veces os portugueses e os austracistas, sobretudo os partidários do arquiduque Carlos, por ter o apoio da Inglaterra e das Províncias Unidas, eles vão ser acusados sistematicamente de estar a lutar junto das tropas heréticas. E, portanto, a religião é muito importante e, portanto, a cidade de Roma é o espaço no qual é preciso fazer este tipo de reivindicações. Um tipo de reivindicações que vão levar na própria cidade de Roma a toda uma série de disputas entre estes hispano-franceses, conhecidos em Roma como i Galispani e os austracistas. E vai haver toda uma luta de retratos ao mesmo tempo, uma luta nas igrejas, uma luta por mostrar sempre o retrato daquilo que é considerado o rei da monarquia hispânica, e vai haver também uma luta, também não tanto no caso de Portugal, mas no caso da monarquia hispânica, pelos espaços e pelo controle dos espaços na cidade de Roma da monarquia hispánica. Penso no Palácio da Embaixada de Espanha em Roma, penso também na própria igreja de Santiago dos Espanhóis ou na igreja do Monserrato. Os portugueses não são alheios a esta situação. Não ficam além destas questões. Roma, como digo, é um espaço importante, é um espaço de grande importância, e se nós pensamos também na outra imagem da qual Rodrigo falou, esta ideia das ciências e das artes, também podemos estabelecer alguns paralelismos e alguma entre Roma e a própria cidade de Lisboa. E neste momento, em 1717, isto vai acontecer sobretudo durante o reinado de Dom João V, quando começa-se a pensar na cidade de Lisboa como uma nova Roma. E esta ideia vai ter muita força na primeira metade do século XVIII. Podemos observar tudo aquilo que vai se construir na cidade de Lisboa, no aqueduto das Aguas Livres, na Sé patriarcal, como toda esta ideia de reconstruir a cidade, de recrear o passado humano num momento, digamos, novo, vai ter um impacto importante. E é verdade que nós estamos aqui a falar da época de umas imagens que representam a vida de Dom Pedro II, mas parece-me que podemos estabelecer aqui uma ligação com o reinado do seu sucessor, de Dom João V. Podemos pensar em todas estas questões nas quais o ritual e o ritual romano e a ideia de conseguir um título para a monarquia, esse título de fidelíssimo vai estar presente, e como há toda uma apertura pela cultura, pelas artes romanas, e como vamos ter ao Scarlatti em Lisboa passados uns anos, e como vamos ter toda uma série de ilustres artistas que vão visitar a cidade e que vão trabalhar em Portugal. Vai haver uma conexão muito, muito importante que eu acho que vai ser construída a partir dessa ideia de criar em Portugal, na cidade do Tejo, uma nova Roma. Isso. Eu só queria observar que, justamente, o senso comum já consagrou o reinado de Dom João V em Portugal como muito
farto nas estéticas de representação, não é? Na demonstração grandiloquente de uma monarquia na dinastia de Bragança. Mas é verdade também que essa demonstração assim mais exuberante do poder, ela já começa no reinado do antecessor, não é, do próprio Pedro II, e que o próprio rei português acompanhou pouco tempo antes o candidato austracista, né, como dizemos, Carlos de Habsburgo, na sua entrada em Madrid. Então, trata-se de um processo e, por vezes, a gente personifica por demais as coisas, não é? Achando que o Dom João V, né, foi o grande protagonista, mas se trata de um processo envolvendo a própria monarquia portuguesa, que talvez nesse tempo se libertava, né, de alguns condicionantes aí que dificultavam a sua própria afirmação internacional. Claro, não. E se nós falamos de que não podemos fazer uma história dos reinados, não é? Que temos que pensar nos processos que vão para além das personalidades históricas, isto é evidente, sobretudo se nós olhamos para a terceira das imagens, que está relacionada com a descoberta do ouro no Brasil. Não é? É um processo que começa já nestes anos e que vai ter um impacto brutal, muito, muito importante no Portugal joanino e que vai fazer com que todos estes programas iconográficos e arquitectónicos sejam possíveis. Mas isto estamos a falar de que é um processo comprido e no qual Portugal vai se reivindicar como, quase eu diria, com umas conotações imperiais, evidentemente, aqui neste tipo de imagens, que vão para além da Península Ibérica e que tem no Brasil e nos espaços que estavam a ser agora usufruídos nos primeiros anos do século XVIII, digamos, um dos seus espaços principais. Já se falou muito desta traslatio, não é, dos interesses do Império Português do Índico para o Atlântico, e esta, sem dúvida, esta representação em Roma é uma demonstração da importância do Brasil para a própria monarquia portuguesa no século XVIII. E aí, falando já dos territórios ultramarinos, não é? Entre eles o Brasil, e dessas conquistas tão importantes para alguma estabilidade portuguesa em meio ao conflito, o que se diz é que Portugal conseguiu, então, preservar grande parte do seu império ultramarino justamente nesses tratados, os conhecidos tratados de Utrecht, nas Províncias Unidas, que chancelaram o acordo final da Guerra de Sucessão, talvez sem vencedores ou derrotados claros, né, de todos os lados. Depois podemos conversar sobre isso. Mas, enfim, tentando fazer a ponte agora com outra questão, né, se nesse contexto mais largo, de durante a guerra ou um pouco antes, conforme as suas especialidades, se você gostaria de destacar algumas trajetórias particulares de grupos ou pessoas que podem ser articuladas a essa visão de um fracasso que pode ser problematizado ou de uma relativa, enfim, né, que se preste a essa discussão sobre êxito e insucessos dentro do projeto do qual nós fazemos parte. Deixe-me dizer antes que, historicamente, em relação à ideia do fracasso, nós temos, no momento pontual da Guerra de Sucessão Espanhola, ou da entrada de Portugal na Guerra de Sucessão Espanhola, o Tratado de Methuen, aquele tratado que vai fazer uma forte relação, uma forte vinculação entre a Inglaterra e o Portugal em termos econômicos. E há todo um discurso historiográfico sobre o atraso económico ligado a este acordo, pelo cual, digamos, é conhecido como paños por viños, não é? Como a indústria dos lanicídios ingleses vai invadir Portugal, por assim dizer, a cambio do vinho. Há toda uma historiografia que tem falado sobre a incapacidade portuguesa para desenvolver uma economia produtiva importante, e muitas pessoas têm procurado as raízes deste problema nesta negociação, nesta ligação estreita
com a Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar, e o Rodrigo ben dizia iso no seu comentario, como Portugal consegue na Guerra de Sucesión Española ficar para além do problema de uma inflação que parece muito evidente. E se num primeiro momento, nos primeiros anos do século XVIII, no primeiro ano do século XVIII, Portugal reconhece a Filipe V como rei da Espanha e apoia também a França, eles vão perceber que se eles não têm o apoio da Inglaterra, ou se estão em contra da Inglaterra, vão ter um problema se eles querem conservar o Brasil e o resto dos territórios do Império. E isso, conservar o Brasil, parece-me, desde o ponto de vista de uma história diplomática, um verdadeiro sucesso para Portugal, e é um sucesso que vai observar de uma forma muito clara com a vinda do chamado ouro das minas para o Brasil e que vai permitir estes programas arquitectónicos dos quais falávamos anteriormente. Isto tem uma importância evidente. E temos que pensar, fala-se muito do mito, não? Como a habilidade desse diplomata ou desse negociador inglês, mas também temos que pensar, no caso de Portugal, em grandíssimas figuras da diplomacia, como o Conde de Tarouca, ou sobretudo o Luís da Cunha, que vai ser o grande artífice, o grande fazedor das pazes portuguesas no contexto de Utrecht. E no caso concreto da paz que Portugal vai assinar com a monarquia hispânica, é verdade que Portugal entra na guerra a pensar que pode ganhar uma série de cidades na fronteira com a Espanha e na fronteira com a Castela. Umas cidades que podem construir, tipo que podem fazer uma barreira, que podem fazer uma proteção especial e mais forte perante o vizinho e as suas, se calhar, pretensões para invadir algum dia Portugal. É verdade que não vai conseguir, como estou a dizer, estas cidades, mas vai conseguir ter uma relação de igualdade desde o ponto de vista diplomático com a monarquia hispânica. E parece-me que isto é importante. E depois também é importante, se nós falamos a nível de trajetórias individuais, para além de Luís da Cunha, o Conde de Tarouca, o próprio Diogo de Mendonça e Corte Real, que nos primeiros anos da Guerra de Sucesión Española ele está ainda em Madrid, e depois, quando há esta ruptura das relações entre Portugal e a monarquia hispânica por causa do apoio ao arquiduque Carlos, ele vai sair, mas ele vai desenvolver um curso sonoro importantíssimo no que tem a ver com a história política portuguesa. Mas deixa-me falar, Rodrigo, de uma personagem que nós dois conhecemos muito bem, que é o Conde de Asumar. O Conde de Asumar vai ser o embaixador português perante o arquiduque Carlos. O arquiduque Carlos, que vai, como sabe, estabelecer uma corte à sua volta na cidade de Barcelona, e o Conde de Asumar vai entrar em contacto com toda uma série de nobres europeus. Se calhar nós podemos pensar que num primeiro momento há uma ideia de inferioridade dos portugueses, dos diplomatas portugueses perante estes outros nobres europeus que têm, se calhar, uma maior experiência no campo militar. Os portugueses, só os mais velhos, têm o passado militar, digamos, da guerra da chamada Guerra da Restauração, mas eles vão ser capazes de ganhar um espaço no âmbito diplomático, mas também um espaço, eu diria, no âmbito das relações humanas na própria cidade de Barcelona. E isso parece-me uma coisa a significar, e nós podemos pensar em reverter essa ideia, não reverter o fracasso, mas reverter a ideia de como é que se construi o fracasso, não é? Se nós observamos estas trajetórias. E depois, pensando propriamente na Guerra de Sucesión Española e na paz de Utrecht, desde os meus estudos sobre as comunidades rurais na fronteira luso-española, tamén penso moitas veces en como as negociacións que estaban a ser feitas en Utrecht e que estaba asinada, o Tratado de Paz entre Portugal e a monarquía hispánica é asinado en Utrecht
o 6 de fevereiro no 6 de fevereiro de 1715, nós temos que perceber também qual é que é o impacto ou qual é que é a recepção que estas negociações têm na fronteira. Na fronteira nós encontramos muitas vezes umas populações que têm sofrido o impacto da guerra. Para elas não é assim tão importante aquilo que acontece em Utrecht. Nós não podemos fazer um raciocínio a pensar desde o ponto de vista nacional dinástico, por assim dizer, a pensar no día a día destas comunidades. Mas podemos pensar en unha serie de reivindicacións que vão ser feitas por estas populacións da fronteira, quer na España, quer en Portugal, a propósito, por exemplo, das árvores que son cortadas, que son eliminadas na fronteira nos anos nos quais un determinado territorio é controlado pelo inimigo. E como estas populacións son capaces de facer inventarios dos danos, dos problemas causados e como eles poden exigir que, pelo menos desde o momento do armisticio ou então, logo depois do 6 de fevereiro de 1715, mesmo se a noticia da paz ainda non chegou a Portugal, eles têm que ser compensados. E nos encontramos toda unha serie de inventarios e unha serie de documentos nos quais estas pequenas populacións son capaces de transmitir, de trasladar os seus problemas cotidianos ao Consello de Estado en Lisboa ou ao Consejo de Estado em Madrid. Essa sua pesquisa, Davi, é muito interessante, né? Porque mostra justamente o descompasso entre essa dimensão macro da guerra e dos poderes instituídos e uma vivência cotidiana, né, muito conectada aos problemas imediatos e distantes das lógicas dos ditos estados, das monarquias beligerantes. E eu fico imaginando também como que, trazendo aqui um outro episódio da guerra que nos toca mais de perto, né, as invasões francesas ao Rio de Janeiro no início, né, da segunda década do século XVIII, como que a população aqui da cidade também deve ter ficado muito atônita, não é? E não necessariamente partidária de França ou Portugal, porque muito preocupada, né, com as suas questões cotidianas. E eu estou lembrando aqui do trabalho da Maria Fernanda Bicalho sobre essas invasões francesas de Duclerc, né, e do Guet-Fruin, como que, independente da ação desses corsários, a historiadora Maria Fernanda Bicalho trabalha com o sentimento de medo da população da cidade fluminense, justamente por conta dessas invasões seguidas e que apavoravam os populares. E é verdade, e muitas vezes nós, o problema dos historiadores é querer fazer tipo um discurso ou uma reconstrução das trajetórias e das capacidades políticas ou militares destas populações em base a um discurso que não corresponde com o dia a dia, que não corresponde com a comunidade, com a ideia do bem comum, com a ideia, com umas ideias que são intrínsecas a estas comunidades e que muitas vezes não têm nada a ver com a construção de uma fronteira ou mesmo assim com a subversão de uma fronteira, eu diria. Isto é aquilo no qual estive a trabalhar nos últimos tempos e quase posso contar tipo en noticia primicia ou non sei como dizer muito bem que vai sair publicado o meu livro sobre o meu novo livro sobre estes temas, vai ser publicado na editorial Routledge, People of the Iberian Borderlands, um livro no qual vou analiso estas questões desde 1640 até o ano 1715, ou seja, falamos da guerra da chamada Guerra da Restauração e também da Guerra da Sucessão Espanhola na Raia, na fronteira luso-espanhola. Ótimo. E só queria fazer um último comentário, explorando um outro aspecto, né, que você mencionou, acerca da atuação do segundo Conde de Assumar como embaixador e como que, naquele artigo que nós escrevemos juntos, nós revisamos uma ideia tradicional da historiografia sobre o sucesso da conquista dos aliados, a entrada dos aliados em Madrid, né, ainda nos primeiros anos da guerra, o Marquês das Minas e tudo, e como que as experiências exitosas
podem ser analisadas por um outro prisma, acerca da integração cultural, de um esforço diplomático efetivo que se deu em Barcelona, né, através principalmente do Conde de Assumar pai, não é? Estamos aqui a falar do pai, do conhecido Conde de Assumar no Brasil, Pedro de Almeida Portugal, estamos falando de João de Almeida Portugal, e como que essa atuação dos Assumares, vamos dizer assim, por vezes não entra no cômputo de uma história tradicional. Mas então, Davi, gostaria também, por último, de lhe ouvir sobre a sua experiência concreta de trabalho. Você é professor da Universidade Nacional de Educação à Distância e o ensino à distância, o ensino remoto, ele ganhou especial notoriedade, né, no Brasil, no mundo, especialmente pela conjuntura da pandemia. E me parece que você já tem uma praxis de muitos anos nesse exercício acadêmico. Então, eu queria lhe ouvir sobre todas essas facilidades e dificuldades com as quais nós lidamos no modo de ensino remoto e qual é a expertise de vocês nesse aspecto e mais, né, já que vivemos, né, separados por um oceano e aproximados aqui por essa comunicação remota, quais são as possibilidades de um estudante brasileiro vir a fazer algum curso na chamada UNED? Bom, infelizmente, esta questão da educação à distância ganhou fama pela pandemia, como o Rodrigo indica, mas nós temos que dizer que no caso concreto da UNED é uma universidade que este ano cumple faz 50 anos. Foi fundada no ano 1972, ou seja, já temos uma larga experiência em questões do ensino à distância. A verdade é que nos anos 70 não existia ainda internet e era uma fórmula baseada praticamente na correspondência. O aluno fazia os seus escritos à mão, depois enviava pelo correio, depois recebia a resposta do professor. E tudo isso mudou, evidentemente, nos primeiros, na última década, eu diria, do século XX, nos primeiros anos 2000, com a chegada de internet que revolucionou a universidade e revolucionou a vida de todas as pessoas do planeta, eu diria. Mas há uma coisa na UNED que continua e que nunca mudou. Mesmo que o sistema seja presencial e nós temos os nossos foros, as nossas aulas online, um contacto cotidiano com os alunos, não só espanhóis, mas os alunos que estão um bocado por todas partes, há uma coisa que é sempre a mesma e que nunca mudou. Os exames são sempre na UNED presenciais. O que faz a UNED? A UNED tem uma série de postos avançados, quer na Espanha, quer fora da Espanha. Eu, neste momento, estou na sede da UNED Lisboa, que abriu agora recentemente, e nós pronto, damos aqui apoio, damos cobertura a estudantes que estão na cidade de Lisboa, que estão a estudar no ensino online, mas que depois podem fazer os seus exames aqui na sede. Isto, normalmente, a UNED envia uma série de professores que vão controlar o processo dos exames que são feitos no local, que depois são escaneados e são enviados a cada professor de cada disciplina, de cada cadeira, vão chegar à plataforma de cada professor depois de ser escaneados, mas sempre por um tribunal da UNED. Um estudante brasileiro poderia estudar perfeitamente na UNED e até tem a possibilidade de fazer estes estudos dentro do marco de ensino europeu desde o Brasil e pode fazer os seus exames na cidade de São Paulo, onde a UNED tem também uma sede. Há muitas pessoas que estudam na UNED, temos perto de, eu diria, 200.000 alunos, é uma cifra assim, tipo, não é a maior universidade da Espanha pelo número de alunos. Temos sedes na Europa, temos sedes na América, como podem ver no mapa, também nos Estados Unidos, temos en África, na Guiné Equatorial, un bocado por todas as capitales europeias, e muitas vezes os alumnos
Pronto, eu diria que exige uma certa disciplina por parte do aluno, mas só alunos muitas vezes que já estavam a trabalhar ou que estavam a estudar um segundo curso depois de ter concluído outros estudos, e é importante. É verdade que há questões relacionadas com o dia a dia da universidade e do contacto cotidiano com os colegas que vão se perder e que são, evidentemente, muito importantes. Mas para pessoas que estão deslocadas, para pessoas que não podem ter um acesso, digamos, cotidiano à universidade, este sistema parece-me ótimo nos dias de hoje. Então, lá no Brasil tem esta possibilidade. É verdade que vão ter que ir para São Paulo para fazer estes exames, mas os exames são feitos sempre na primeira semana de junho ou então em setembro, ou na primeira semana de fevereiro. São momentos pontuais para fazer estas provas presenciais, mas a universidade está aberta e muito atenta ao Brasil e ao mundo lusófono em geral. Sim, eu creio que vale a pena, né? Porque vocês têm uma experiência, como você disse, já de muitos anos, e vocês são reconhecidos academicamente, não é? Então, se o aluno tem disciplina, né, ele vai ter contato com programas e cursos, não é, de uma universidade espanhola de qualidade. Então, creio que vale muito a pena. Davi, então, lhe agradeço muito por essa entrevista. Foi ótimo mesmo, né, podermos partilhar temas de interesse comum, né, aqui entre nós e com todos os ouvintes dessa série que agora termina. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer.